paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amadas irmãs, glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Desperta, Jesus Cristo está voltando. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. E hoje quero estar trazendo aqui, glórias a Deus, um tema, louvado seja o nome santo do Senhor, bastante interessante, glórias a Deus, e alguns versículos da palavra do Senhor. E o tema é: será que nós teremos um trabalho quando formos para o céu? Ou será que ficaremos de braços cruzados sem fazer nada? Então esse é o tema, glórias a Deus, e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Meus irmãos, a verdade é que muitos têm essa dúvida, E como cristãos, nós temos muitas dúvidas e sabemos que na Bíblia existem pontos difíceis de compreender, mas com o Espírito Santo vamos compreendendo a santa palavra do Senhor. E há muitos com essa dúvida e vamos estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor. Será que quando estivermos no céu, o que há de acontecer lá, inclusive com a nossa ocupação, o que vamos fazer, aleluia, porque o que sabemos, do céu é o que está escrito na palavra de Deus e também o que o Senhor tem revelado para muitos irmãos, muitos servos, através das experiências particulares com Deus. A palavra de Deus nos afirma que o céu é de uma perfeita paz e descanso. Em Apocalipse, capítulo 14, glórias a Deus. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, a Bíblia vai falar: bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, meus amados irmãos, a palavra do Senhor dizendo que nós descansaremos no céu. Mas, por outro lado, a Bíblia também nos diz que nós teremos trabalho a se fazer no céu. Vamos ler Apocalipse, capítulo 22 e versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Sabemos, meus amados irmãos e ouvintes, que para todos nós que passamos muito tempo trabalhando aqui na terra, muitas das vezes essa afirmação de que trabalharemos no céu pode até ser frustrante para muitos, mas não deve ser assim. Nós não podemos pensar dessa forma, nem nos sentir desta forma frustrados. Devemos nos alegrar com isso. Não faltam tarefas no céu, mas a obra que vamos realizar lá será para a glória de Deus, será para glorificar, bendizer o nome santo do nosso Deus. Glórias a Deus. E se formos analisar, o próprio Deus é um trabalhador. Ele não criou o mundo e depois se encostou, se aposentou. Não, de forma nenhuma. Na palavra de Deus, Jesus disse no livro de João, no capítulo 5, no versículo 17. Glórias a Deus. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em outras traduções está assim: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Então, meus amados irmãos e ouvintes, a palavra de Deus nos deixa claro que o céu será um lugar onde serviremos ao Senhor e trabalharemos para Ele. Ou seja, o céu não será apenas um lugar de alegria eterna, mas também de ocupação eterna. Uma outra coisa muito importante, glórias a Deus, é que devemos nos atentar que o trabalho sempre esteve presente na vida do homem desde a sua criação. Quando o Senhor criou Adão e Eva,
A Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e também para cultivá-lo. Glórias a Deus. Isso nos mostra que o trabalho já fazia parte do jardim do Éden desde o início, mesmo antes deles pecarem, né? Quando a vida ali era perfeita, sem maldade, sem o pecado, sem a maldição do pecado. Glórias a Deus. Então, quando o Senhor fez Adão, ele o fez com a vontade de trabalhar. Ele lhe deu o trabalho de cuidar do jardim, né? Também de estudar os animais, para também colocar nome em todas as espécies. O Senhor fez o homem para estudar e ter domínio sobre o seu próprio ambiente. Glórias a Deus. Deus concedeu ao homem trabalho físico e também mental. Para os dois, glórias a Deus, está aí em perfeita união para nós sobrevivermos nesta terra. Glórias a Deus, aleluia. E nós não podemos, saber quais são as nossas ocupações que teremos no céu. Aleluia. Mas o que podemos ter de certeza é que esses trabalhos serão gratificantes, né? Nós iremos efetuá-los com alegria, com satisfação. Quando entrarmos no céu, serviremos ao Senhor de maneira que o nosso pensamento não consegue nem imaginar com exatidão, mas serviremos a Deus com grande alegria. Glórias a Deus. Uma outra coisa bastante interessante é que no céu vai existir uma diferença muito grande entre trabalhar na terra e trabalhar no céu. Desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim, o trabalho se tornou um fardo pesado para o ser humano. Falando com toda a sinceridade, glórias a Deus, aleluia, quem sente o maior prazer do mundo em ter que acordar, por exemplo, numa segunda-feira pela manhãzinha bem cedo, onde pela manhã é o melhor horário para se dormir? Creio que são poucos aqueles que vão dizer sim, eu. Glórias a Deus. Por quê? Glórias a Deus. Mas, meus amados irmãos e ouvintes, isso não vai acontecer no céu, porque antes de voltar para o céu, Jesus prometeu que prepararia um lugar ao lado dele para aquele que o reconhecesse como seu Salvador, e o servisse aqui na terra, andando em obediência à tua santa palavra. Por isso, meus amados irmãos e ouvintes, nós não precisamos nos preocupar com o trabalho no céu. Nós não ficaremos cansados, afadigados de servir ao Senhor, porque, aleluia, no primeiro momento em que pisarmos no céu, toda maldição de pecado será retirada de nós. Glórias a Deus. Vamos ler Apocalipse, capítulo 21, no versículo 3 em diante. Glórias a Deus. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Tá vendo, meus amados irmãos e ouvintes? No céu não haverá tristeza, nem dor, nem choro e nem sofrimento. Lá será uma alegria, um gozo eterno. Não haverá reclamação, nem brigas, nem discussão, nem traições, nem dor nenhuma, nem enfermidade.
porque o Senhor terá tirado o pecado, né, que é o causador das nossas aflições aqui na terra. E nem só, glórias a Deus, de trabalho viveremos no céu, não. A Bíblia nos diz que quando chegarmos lá, receberemos de Deus o nosso galardão. Nós não sabemos como será exatamente essas recompensas, mas nós conhecendo o poder e o amor de Deus por nós, podemos ter certeza, meus irmãos, de que serão coisas maravilhosas que o Senhor, né, tem preparado para nós, a qual o homem, né, nunca viu, né, nunca subiu ao seu pensamento, seu coração, o que o Senhor tem guardado para os salvos, para os santos. E diferença, glórias a Deus, do que existe aqui na terra, glórias a Deus, no céu não haverá nenhum sentimento malicioso de inveja. Glórias a Deus, por aquilo que os outros receberão, né? Pelo galardão que cada um receberá. Não haverá inveja, glórias a Deus. Aqui na terra, as pessoas costumam ficar chateadas, né? Zangadas, quando descobrem que o salário do outro é maior que o delas, ou o cargo do outro é melhor, e assim também, muitas das vezes, até dentro da casa do Senhor, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas isso não vai acontecer lá no céu, né? E a razão por ficarmos satisfeitos, meus amados irmãos, é que teremos a certeza e a alegria de saber que Deus, ele é perfeitamente justo e ele irá galardoar a cada um, né, segundo as suas obras, segundo o querer do Senhor, segundo a tua justiça. Porque lá em 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. 2 Pedro, glórias a Deus, capítulo 3, versículo 13, que diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados irmãos e ouvintes, glórias a Deus. Deixo aqui, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, esse último versículo para a nossa meditação. E para finalizar, eu quero dizer que apesar de todas essas possibilidades, né, parecerem incríveis, maravilhosas aos nossos olhos, é preciso que fique muito claro, glórias a Deus, que mesmo assim nós muitas vezes imaginamos coisas bem menores da que iremos encontrar lá no céu ao lado do Senhor. Glórias a Deus. Se nós queremos passar a nossa eternidade no céu com o Senhor, trabalhando para Jesus, junto com todos os santos da Bíblia e também com os que dormem no Senhor, nós precisamos ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Precisamos ter uma vida de santificação do corpo, da alma e do espírito. É preciso ter o verdadeiro arrependimento no coração, abandonar toda a carnalidade, glórias a Deus, todas as vontades terrenas, glórias a Deus, que não agradam aos olhos do Senhor, e viver uma vida em espírito e em verdade. Aqueles ainda, né, que não aceitaram a Jesus, glórias a Deus, como o único suficiente salvador da sua alma, precisa entregar a sua vida para Cristo. Glórias a Deus. Precisa se arrepender de seus pecados. Só assim estará liberto, né, da condenação do inferno e se tornará um herdeiro do reino do céu e receberá o galardão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irá, aleluia, glórias a Deus, servir ao Senhor com alegria. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estará no céu, glórias a Deus, gozando, aleluia, de tudo aquilo a qual o Senhor tem preparado
preparado para nós, aleluia, a qual os nossos olhos terrenos não viu, a qual nunca subiu ao nosso pensamento, nosso coração. É muito mais, a glória de Deus é maior, é muito mais do que nós conseguimos imaginar. É algo maravilhoso, algo tremendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, amados ouvintes, você que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua alma, aceita o Senhor Jesus para que venha a herdar a vida eterna, para que venha alcançar as bênçãos do Senhor. Aleluia. Amém, meus amados irmãos. Deixo aqui essa pequena mensagem. Glórias a Deus para a meditação de cada um. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lembrando aos amados irmãos ouvintes inscritos que pela madrugada estaremos aí num clamor em oração. Glórias a Deus, vamos buscar a face do Senhor. E pela manhã de terça-feira, 7h30 da manhã, estaremos aí na preparação da campanha pela purificação de nossas vidas. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus.